Olá, meus amigos, professor César Modão, tudo bem com vocês? Nós de novo aqui para falarmos sobre a 9394/96, a LDB, a atual, aquela que substituiu a 5692 de 1971. Lembra das aulas anteriores do Modão? A 5692 substituiu, a 9394 substitui a 5692 de 71. E essa anterior, de 1971, ela instituía o ensino técnico no Brasil, chamado tecnicismo, que criava cursos técnicos de nível médio e o propedêutico que direcionava a pessoa para o ensino superior. Tá? E então, ela criou também, nesse contexto, o chamado ensino dualista, que fazia com que as pessoas que tinham dinheiro fossem estudar na universidade e as que não tinham dinheiro fossem direcionadas para o ensino técnico. Tá? Funcionava assim, você chegava na escola, tinha um curso de propedêutico e 353 mil cursos técnicos. Né? Tinha prendas do lar, auxiliar de escritório, tinha magistério, você tinha auxiliar de serviços gerais, você tinha auxiliar bancário, contabilidade, todos esses te dando com a carteirinha para você trabalhar como se fosse um profissional formado na universidade. Tá? Então, o povão era meio que forçado a fazer esses cursos aí. Tá? Então, a 5692 de 71, ela vai até 96. Mas a 9394/96, ela não inicia ali, ela inicia antes, com a abertura política, com a volta dos intelectuais do Brasil, para o Brasil, né? O Paulo Freire, o Aníbal Ponce, né? Esse pessoal Darcy Ribeiro, que foi o cara que idealizou a nossa LDB. Então eles voltam e começam a discutir uma perspectiva nova, uma nova forma de educação a partir da abertura política do Brasil. A Constituição de 1988 dá esse contexto, dá esse pontapé, e o documento é finalizado em 1996 com a 9394/96. Tá? Então é essa que nós vamos estudar do artigo 1 ao artigo 7, a primeira etapa da LDB, tá bom? Então vamos lá. Título 1, da educação, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, diferente daquela educação que tinha um propósito, que era fazer você aprender alguma coisa especificamente, essa aqui vai abranger todos os aspectos. Isso significa que o currículo vai abranger todos os aspectos da vida humana. Todos os aspectos sociais vão estar contidos nesta LDB através de temas, que eles vão chamar de temas transversais, né? Que está lá nos PCNs, no Plano Curricular Nacional, lá, tá? Beleza? Então, o que acontece? A educação aqui, ela é diferente, ela dá uma volta de 180 graus na Constituição anterior. Ela é muito mais abrangente, ela abrange todos os aspectos da vida, ela é muito mais democrática, tá certo? E ela é feita dentro da perspectiva da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ok? Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ok? O Estado vai ter a sua instituição de ensino, o município vai ter a sua instituição de ensino, a entidade federal vai ter a sua escola e as particulares também vão ter que ter a sua escola. Certo? Isso não funcionou dessa maneira por muito tempo, mas depois acabou. Você tinha, por exemplo, prédios particulares sendo alugados ao Estado, e até recentemente, em alguns estados, acontecia isso, para funcionar como educação pública, tá? Então nós tínhamos chamadas escolas conveniadas, aquele negócio todo, tá certo? Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, você não vai ter somente uma educação para a prática do trabalho e uma para a prática social, como era na 5692 de 1971. Não, não é assim. Você vai ter no mesmo ambiente, é claro
que é a Constituição abre brecha para você ter um ensino, sim, profissionalizante. Mas esse ensino profissionalizante também tem que ter uma vinculação com o mundo do trabalho, o que você vai fazer e como você vai fazer para se inserir. Por quê? A perspectiva da educação aqui é que você tenha, ou seja, ser preparado, né? A escola tem a perspectiva de te preparar para agir socialmente. É a função sociológica da educação. Preparar o indivíduo para que ele haja socialmente. Essa é a função da escola numa sociedade positivista igual a nossa, funcionalista igual a nossa. Tá? Então a escola vai preparar você para agir socialmente. Só que com uma pitadinha ali de Paulo Freire, né, com uma pitada ali de Darcy Ribeiro, tá, de Vygotsky, de Piaget, você vai ter uma pitada ali dentro da 9394 dessas pessoas, porque elas tinham esse viés quando formaram a nossa LDB. Ok? Então aqui, ó, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Junto. Tá bom? Presta atenção. Quando você faz um curso igual a esse, não espere saber a Constituição toda ou a LDB toda. Não, você não vai conseguir. O que você tem que captar, o que você tem que pegar são as ideias. As ideias. Então, a ideia da questão anterior, da LDB anterior, era uma clara, vinculada ao mundo do trabalho, à técnica. E o modelo de educação que nós tínhamos era baseado num aspecto, numa parte da psicologia da educação chamada behaviorismo. Então veja, behaviorismo, esta palavra está vinculada a 5692 de 1971. O que era o behaviorismo? O behaviorismo pregava o estímulo-resposta. É mais ou menos você pegar um cachorro, você fala assim, ô cachorro, late, ele vai ficar olhando para sua cara. Né? Ele não vai latir. O que você faz? Você deixa ele 3 dias sem comer, solta ele, vai estar morrendo de fome, você fala, agora late. Ele não vai latir. Aí você pega, dá um beliscão nele, e vai, aí ele late, certo? Aí você dá comida para ele, coloca ele no confinamento e repete isso várias vezes. Até que vai chegar uma hora que você vai falar assim, late, ou fala, e ele vai, porque ele vai lembrar da dor, vai lembrar da fome, vai lembrar de tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, tal, da comida, e vai latir. A gente chama de estímulo-resposta. A educação era baseada nisso. Não estou brincando, era baseada nisso. Então você pegava, por exemplo, uma pessoa e falava assim para ela, estuda ciência aí. A pessoa pegava o livro e falava assim, fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta... Ela ficava repetindo. Aí caía lá na prova. O que é a fotossíntese? E ela dava aquela resposta que ela tinha treinado várias vezes. Entendeu o que era fotossíntese? Aí já era outro trabalho. Era um trabalho pessoal. Não era função da escola. A função da escola era ensinar o que era a fotossíntese. Ditongo. Ditongo são 2 vogais que não se separam. Até hoje essa porcaria está aí e a gente tem que destruir isso, porque isso está errado. Sujeito é aquele que pratica ação, não é aquele que pratica ação. Certo? Monossílaba é oxítono, não é oxítono. Tá bom? Beleza? Vamos para frente aqui. Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. A educação é dever da família e do Estado. Presta atenção, a educação começa em casa. A educação começa em casa. A educação vem do berço. Já viu essa afirmação? Então, aqui está, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Uma via de mão dupla. A escola faz o seu papel, a família faz o seu papel, a sociedade faz o seu papel. Todas elas para defender, proteger o educando. Então, nesse sentido, se a escola percebe que o aluno está sendo maltratado em casa, a escola tem o dever de verificar o que está acontecendo e tomar as atitudes corretas, tomar as providências, certo? Por quê? Porque a educação é dever do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade pleno desenvolvimento do educando. Se ele não está comendo direito, nós temos que fazer com que essa criança
tenham alimentação, então a escola vai dar alimentação para a criança. E tem criança que só come na escola. Por quê? Porque ela não tem em casa. Então essa pandemia fez com que muitas crianças literalmente passassem fome. Muitas crianças passam porque o pai dá um jeito, a mãe dá um jeito. Mas a criança, às vezes, ela só come na escola. Tá? Então veja bem, ó, princípios e fins da educação nacional. Todo mundo, se tiver lá, a educação é dever do Estado, só, tá errado, dever da família, só é dever da família e do Estado. Certo? Dever da família e do Estado. Está na Constituição. Ok? Vamos em frente. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições ao acesso e permanência na escola. Isto significa dizer que não importa onde mora, não importa quanto tenha, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Tem que ser tratado com dignidade. Tá? Depois, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e também a perspectiva das religiões. Isso é muito importante. Tá? A escola não pode adotar para si nenhuma cultura, nenhuma religião e impor isso. E quando eu falo impor, não é uma imposição explícita às vezes, é uma imposição implícita. Quando, por exemplo, você pede para que o aluno reze obrigatoriamente todos os dias. Ou quando você fala, vamos rezar agora, e reza sempre a oração de uma religião. Uma pessoa que não seja daquela religião, ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir com vergonha, né, e vai ter que, obrigatoriamente, ir lá e rezar aquilo que ele não queria ou que a igreja dele não faz, etc. Tá? Então, tem que estar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tá? O professor, ele tem uma diretriz, mas a forma, a maneira como ele vai ensinar, se estiver tudo dentro da lei, é com ele. É com ele. Ninguém pode chegar e falar assim, olha, eu vou filmar sua aula para ver se você está fazendo direito. Não existe isso, né? Ok, respeito à liberdade ou ao preço à tolerância. Tá? Aí entra a questão dos preconceitos, de raça, de cor, de magro, gordo, alto, baixo, tá? De gênero e etc. Coexistência de instituições públicas e privadas no ensino. Isso aqui é novo, ó, tá? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Antigamente era uma concessão, agora pode coexistir, eu posso ter. Por exemplo, que era assim, se você tem uma região onde tem uma escola pública, a escola particular não poderia, agora pode. Posso concorrer ali, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino é público, você não pode cobrar caixinha, cobrar... como é que falava antigamente? Lembra como falava antigamente? Cobrava, essa é novo, cara. Assim, cobrava uma caixinha, uma taxa por mês. Tá? Eu não me recordo o nome agora, porque eu sou do Pokémon pra cá, né? Então eu não me recordo agora como é que era o nome. Mas tinha uma taxa escolar, você não pode cobrar. Tá? Muitas escolas ainda cobram, por exemplo, pelo uniforme. Mas se a pessoa não puder pagar, ela tem direito de estudar. Uma coisa não pode restringir, você não pode barrar a entrada de um aluno porque ele está sem uniforme. De jeito nenhum. Tá bom? Gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, e aí isso é muito subjetivo, né? O que é valorizar? Olha, professor, eu valorizo você, viu? Vai lá, você ganha R$1.000 por mês para dar 40 horas, mas está ótimo, eu te valorizo. Olha, aí que eu te valorizo, hein? Não é assim. A valorização tem que ser total, não é só a valorização do estímulo, né? Ó, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Isso aí dá pano para manga, porque a gestão democrática, em muitos lugares, ela foi um pouco que tolhida nesses últimos anos, porque eleição, por exemplo, você não tem mais quase no Brasil inteiro. Eleição direta dos alunos para diretor, talvez.
isso volte depois, mas atualmente você não tem. Eleição para diretor. O diretor se eleito pelos... Hoje ele faz uma prova e ele vai ser diretor. Tá? 9. Garantia de padrão de qualidade. Não precisamos falar nada, né? Valorização de experiência extraescolar. Ou seja, valorizar tanto o que o aluno traz, quanto o que o profissional traz de outros lugares, de outras culturas, de outras experiências, de outros conhecimentos. Eu preciso valorizar isso. Tá? Eu não posso apenas considerar que o que eu estou ensinando é o que está certo. Não. Eu tenho que valorizar também outras perspectivas de ensino. Tá? Consideração à diversidade étnico-racial. Isso aqui é a Lei 12.796 de 2013. Tá? Que começa lá numa lei anterior, que é a 10.639. Nós vamos falar sobre ela mais tarde. Tá bom? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Garantir a educação é garantir a permanência do aluno na escola. Isso inclui tudo. Inclui a sua permanência num estado psicológico bom, num estado de saúde bom, num estado de nutrição também boa. Tá? E aí isso tem que ser colocado para os alunos. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegos e com deficiência auditiva. E aí eu incluo também os autistas, as pessoas com síndrome de Down, que têm o direito de ficar na unidade escolar, têm o direito de ficar na escola. Ninguém pode chegar e dizer assim, olha, tem que colocar o menino numa instituição própria. Não, ele tem direito de estudar com as pessoas que não têm problema. Tá? Então o autista pode ficar junto das pessoas. Claro que no contraturno ele vai ter as terapias, ele vai para as instituições, ele vai para a sala de apoio, mas num período ele vai evoluir junto com pessoas que são ditas sem problema. Tá bom? Vamos lá. Título 3 do Direito à Educação e do Dever de Educar. Artigo 4. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos. Na anterior era dos 7 aos 17. A obrigatoriedade era dos 7. Agora é dos 4. Você faz educação infantil 1, educação infantil 2. Depois você já entra no primeiro ano, tá? Com 6 anos, que é a classe de alfabetização. Beleza? Antigamente era diferente. Antigamente você ia para ser alfabetizado com 7 anos. Tá? Organizada da seguinte forma. Pré-escola, incluindo pela Lei 12.796. Ensino fundamental, incluído pela Lei 12.796. E o ensino médio, Lei 12.793. Todos de 2013. Tá? Ou seja, isso significa que até 2013 você não tinha uma lei específica para isso. Era previsto na LDB, mas você não tinha alguma coisa que regulamentasse de forma oficial. A partir de 2013 para cá, sim, a gente já tem, e não mudou muita coisa, tá? 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Ai, ai, ai. Educação infantil gratuita. Isso aí dá pano para manga. Hoje está muito mais democrático, mas isso no início era terrível. Não tinha vaga para todo mundo, era complicado. É que não o ensino de creche, por exemplo, né? Que não consta tal, mas é gratuito, tem que ser, mas não tem vaga para todo mundo, né? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, chamados de autistas, e os de altas habilidades. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos
cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.